Uma das grandes perguntas que eu recebo todos os dias é exatamente o que fazer com determinado papel na carteira que está tendo uma grande desvalorização. O papel da vez é a Uzi Minas. Muita gente me pergunta, Regi, o que aconteceu com a Uzi Minas? Por que está caindo tanto? O que eu vou fazer agora com esse papel? Então, para tentar ajudar vocês que têm Uzi Minas, eu vou fazer esse vídeo explicando qual que é o meu entendimento com o que aconteceu com a empresa e o que eu espero que vai acontecer para os próximos meses. Antes de mais nada, deixar o disclaimer, né? Falar que, em resumo, o que eu tô falando aqui não é uma recomendação de compra e de venda, é apenas a minha opinião com relação ao que está acontecendo com a empresa, tá ok? Primeiramente, o que a gente tem que entender quando a gente tem uma empresa? Uma empresa, ela depende de faturamento. Faturamento, ele vem por meio de um binômio, volume e preço. Você vende determinado produto por um determinado preço. Isso vai te dar o faturamento. Toda empresa vai funcionar sempre dessa forma, com uma ou outra exceção, que o negócio dela pode ser um pouco diferente. No fundo, vai acabar caindo nisso. Então, o que o investidor tem que entender? Cara, o que a sua empresa vende? Qual que é o negócio dela? E aí, no negócio da Uzi Minas, o que nós vamos fazer? Vamos observar pelo site de RI o que essa empresa vende. Então vamos lá, o que a Uzi Minas trabalha? Esses dados aqui eu peguei no site da empresa de RI, né? E é claro que alguns de formulário de referência, uma coisa assim. Então, a própria empresa, ela coloca aqui, ó. Ela trabalha com 3 ramos de operações em grandes unidades de negócio. Quais são os 3 grandes negócios que a Uzi Minas tem? Mineração, siderurgia, transformação do aço. São os 3 negócios que ela tem. O que a mineração faz? A mineração, ela está focada na produção e comercialização do minério de ferro. Ok. Eu já sei que um dos produtos dela é o minério de ferro. Na parte de siderurgia, ela coloca aqui na indústria automobilística, eletrodoméstico, construção civil e mais alguns outros itens aqui que eu não vou ficar entrando no detalhe. A ideia não é uma análise fundamentalista sobre a empresa, mas sim nós entendermos melhor o que aconteceu com ela. Com relação ao minério, a parte de minério, o que ela trabalha? Tá aqui, ó. Para quem não conhece a foto, ó, olha aqui, que é o minério que ela trabalha. Então eu entendo já que são 3 tipos de produtos diferentes na área do minério. É o granulado, é o sinter feed e o pellet feed. Então, o que eles têm de diferença? Um é maior, o outro é um pouco mais fino e o outro é mais fino dos 3. Ok, eu já entendi então alguma coisa a respeito sobre o que ela está produzindo, né? Na parte de siderurgia, então nós já vimos o minério, agora aqui na parte de siderurgia. Aqui ela mostra muito bem, ó, qual que é a parte de siderurgia. Ela trabalha na construção civil, máquinas, equipamento, bem de capital, que são com as chapas grossas, né? Aquela marca, ó, chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio e galvanizados. Aí você vem falar, Regi, e aí, eu preciso saber tudo isso aqui? Não, você não precisa saber exatamente o que isso daqui é, para que serve, exatamente o mercado dela. Você tem que ter uma noção geral, qual que é o produto dela e principalmente a demanda. Como que esse produto dela é demandado? Ele é cíclico? Ele obedece mais ou menos o ciclo do mercado? Porque você tem o que é sazonal, que depende de épocas menores da empresa, ora ela tem uma sazonalidade, e o cíclico, que acompanha os movimentos de mercado com relação ao crescimento da economia. Quando o PIB está crescente, ela cresce junto, ela é uma empresa defensiva, então vamos observar exatamente por esses produtos para nós entendermos um pouco melhor. Então aqui, ó, quando você vê que na siderurgia ela tem construção civil, construção civil, construção civil, construção civil, em todos os itens da siderurgia, então ela está correlacionada com a construção civil. Se a construção está crescendo, logo esses produtos vão vender mais. Se o mercado de construção está desaquecido, ele vai vender menos. E aí você passa o mercado de construção civil. Quando as taxas de juros estão elevadas, o mercado tende a dar uma esfriada, porque a captação de empréstimos se torna mais cara, o mercado fica desaquecido, porque a pessoa, para financiar seu imóvel, ele vai pagar uma taxa mais cara, e com isso o mercado acaba desaquecendo. Máquinas, equipamentos, linha branca, então ó, ela tem alguma coisa aqui de linha branca, automotivo e energia solar. Então aqui a gente observa que na linha branca ela está ligada com varejo. Quando nós tivermos incentivo ao consumo no varejo, por exemplo, agora com o auxílio emergencial, R$600, esses aquecimentos podem fazer com que a empresa melhore a sua linha na parte de siderurgia. Na parte de mineração, eu vou colocar mais para frente, mas aqui é interessante eu já falar, grande parte do produto que ela produz aqui na parte de mineração
ele é exportado. 15%, se eu não me engano, fica aqui no Brasil, que é a própria Usiminas, a parte de siderurgia adquire da empresa de mineração, é como se fosse uma verticalização, e a exportação é feita principalmente para a China. Então, já na parte de minério de ferro, ela está altamente correlacionada com a China, porque é o principal importador, o principal cliente. Se a demanda da China estiver aquecida, logo ela terá uma venda maior de minério de ferro. E outro item aqui que eu também não coloquei é que o minério de ferro tem um preço, né? Esse bichinho aqui ele vai ter um preço. E quanto maior for o preço do minério de ferro, maior vai ser o lucro da empresa. Então aqui a gente já começou a entender melhor o que ela faz. E a terceira linha de serviço dela é a transformação em aço, que ela não é muito clara com relação a isso. Mas no site a gente observa, aqui a gente tem também algumas figuras, né? O resumo aqui da mineração, da siderurgia e da transformação do aço. Aqui já no site da empresa a gente consegue observar a parte que é dedicada ao aço. Ele se confunde um pouco com a siderurgia, mas dá a entender que ele é um pouco mais... tem um pouco mais de técnica, né? Um pouco mais de industrialização. Então olha só, nós temos aqui, né? Vou pegar uma setinha aqui. Fogão, automobilístico, cadê? Construção civil. Então já ficou mais claro como que a empresa faz o faturamento dela. Ela precisa vender. Ela trabalha com mineração, com siderurgia e com aços, na parte de aço, com um acabamento melhor. De repente seja algo mais industrializado, não ficou muito claro aqui, mas a gente já tem uma noção geral do que acontece com a empresa. Qual que é outro ponto que eu preciso entender? Qual que é a participação de cada um desses itens na receita dela? Porque não adianta eu saber que ela trabalha em 3 áreas diferentes, eu não sei exatamente qual que é o retorno de cada um desses itens na receita da empresa. Para isso, a gente vai usar o quê? As demonstrações financeiras dela. Vamos observar a DRE e vamos ver o quanto que cada um colaborou com a formação dessa receita. Então, aqui nós temos a DRE. Aqui não é o foco, né? A gente ficar olhando muito a DRE, mas o importante prestar atenção são nessas 3 linhas aqui iniciais. Eu preciso saber a receita aqui, ó, até aqui. A receita líquida de vendas, que é o que ela vendeu. Ela sempre separa aqui o mercado interno e o mercado externo. O custo dos produtos vendidos e o lucro bruto. O que vem a ser o lucro bruto? É a diferença das receitas menos os custos dos produtos vendidos. Ela separa aqui por itens, ó. Aqui ela coloca as unidades de negócio. Mineração, siderurgia e transformação do aço. O que me interessa saber aqui? Eu já vou colocar... Aqui embaixo eu copiei novamente esses itens aqui para baixo. Eu vou dar um zoom para deixar um pouco maior. Então eu copiei aqui embaixo a parte de mineração, siderurgia, transformação em aço. A primeira coisa que eu quero fazer, eu quero saber, eu já vou tentar adiantar aqui algumas conclusões. Primeiro, o quanto que a parte de mineração representou do total da receita com o passar dos anos. Aqui eu coloquei, nessa parte aqui, eu coloquei trimestre a trimestre, não coloquei anualizado. Então, olha só, ela começou representando quase 7% em 2017, no 4º trimestre, e ela chega a alcançar no segundo tri aqui, nessa região aqui, ó, ela começou a alcançar valores muito maiores do que aquele que ela alcançou em 2017. Ela chegou a 30% na parte da receita total, só a parte da mineração. Então a gente já percebe que houve um crescimento muito grande da participação do minério na receita da empresa. E a margem dele, a margem bruta, o que vem a ser a margem bruta? O que vem a ser a margem bruta? A margem bruta é eu pegar aquele lucro bruto que eu falei que ele fica logo abaixo do CMV e dividir pela receita total líquida, pela receita líquida. E esse daí, o que ele vai me dar? Ele vai me dar o quanto que ela está gastando de CMV, se ela está sendo eficiente na produção do seu produto, né? Do seu bem que ela vai vender. Então, retomando, a gente vê também um crescimento de margem com relação a esse segmento, na parte de minério. Ele começa com a margem, aqui está anualizado. O que eu fiz aqui? Eu somei sempre os 2 últimos meses e dividi pelos 12 últimos meses da receita, sempre 12 meses para trás, para poder ficar anualizado e assim a gente tirar os efeitos sazonais que possam impactar os resultados. Sempre 12 meses sobre 12 meses, assim a gente tem um resultado melhor. Olha só como que a gente vê a margem do minério, do segmento de minério. Ela vem aumentando, ó. Ela chegou a 70%. O que isso quer dizer então?
Cara, quer dizer que essa empresa está vendendo o produto minério com um custo de produção muito baixo. Ou ela está produzindo isso aqui de forma muito mais econômica, ou o preço daquilo que ela está vendendo está muito mais alto. Pela lógica, é mais difícil a gente imaginar que ela esteja produzindo com tanta eficiência e economicidade assim, porque não faz sentido uma empresa melhorar tanto. A gente já percebe que, na verdade, o que aconteceu é que o produto que ela está vendendo está muito mais caro, né, o minério. E olha aqui, e ele começa a cair. Ele começou a cair, e só para a gente ter uma comparação com os demais, se nós olharmos a margem de siderurgia, ela é uma margem bem menor, ó, é 17. Aí na época que aqui a margem estava bem alta, olha só, beirando, vamos pegar um período bem alto aqui, 70% de margem, 52, 60, olha a margem da siderurgia, muito mais baixa, muito mais baixa. Então isso mostra que a siderurgia, ela, embora seja o maior percentual da receita, que eu não mostrei, mas é a siderurgia. A siderurgia aqui, ó, ela representava logo no início 90% da receita, mas ela teve uma redução na sua participação em virtude do crescimento do minério. Ela chegou até a ficar abaixo dos 70% por dois fatores. O primeiro, pelo crescimento do minério, e o segundo, pelo seu decréscimo na receita do item de siderurgia, que aqui, ó, é o crescimento da receita ano a ano, na verdade 12 meses, né? Sempre ano a ano, que eu digo aqui no sentido de anualizado. Então, a gente percebeu que ela teve uma perda na participação do minério e na verdade, um crescimento na participação do minério e uma perda na participação da siderurgia. E quando a gente olha a parte de transformação em aço, a gente vê que é uma participação que era relevante, mas que com o crescimento... E ela se manteve, na verdade, né? Ela não mudou tanto. Isso aqui eu tenho em forma de gráfico. Vamos colocar aqui. Então, aqui é a participação da receita. Esse aqui é a receita de siderurgia. Esse aqui é o de siderurgia. Fica bem claro, ó. Olha só, ela vai perdendo espaço, a siderurgia, tanto pelo crescimento do minério, da participação da parte de mineração, quanto pelo próprio crescimento da receita, que foi menor. E aqui nós temos em azul a mineração e em cinza a transformação em aço. Olha só como que a parte da participação do minério na receita ele vai subindo. E ele tem um pico aqui na região de 2020 e depois ele começa a cair. E aqui a transformação em aço, transformação do aço, se mantém praticamente. Teve uma queda aqui e depois ela se manteve. Então, a gente consegue perceber, então, em resumo, que a gente teve alguns fatores que mudaram a dinâmica dos negócios da receita. O crescimento da parte de minério, principalmente pelo preço. Nós tivemos a estabilização da parte de transformação do aço, que se manteve com a mesma participação e crescimento razoável. E a parte de siderurgia, que foi impactada com até perda de participação na receita, tanto pelo crescimento do minério, do segmento do minério, quanto pelo próprio decrescimento, né? A receita perdeu, ela não cresceu, na verdade, ela reduziu de um ano para o outro em virtude da pandemia. Isso fica fácil você raciocinar. Você imaginar que a parte da siderurgia, ela está atrelada à construção civil, automóveis, aqueles itens que nós mostramos. Durante a pandemia, nós tivemos, é claro, um boom da construção civil em algumas partes, crescimento do preço do aço, a gente viu isso, quem teve que fazer obra nessa época percebeu muito bem isso. No entanto, quando a gente soma todos esses fatores e joga no gráfico e vê os números, a gente percebe que, na verdade, mesmo em alguns quesitos aí de construção, na área de construção civil, tendo melhorado, a empresa em si não foi tão bem impactada na parte de siderurgia. Então ficou claro o que aconteceu com a empresa. Agora a gente tem que olhar um outro fator. Ela, afinal de contas, ela vende minério de ferro. Então, será que tem uma correlação entre o preço do minério de ferro e a valorização das ações? Então vamos ver isso aqui agora. Eu abri aqui no TradingView e essa linha aqui de baixo é a linha do minério de ferro, preço do minério de ferro. E essa linha aqui de cima são os candles da ação Uzi Minas. Então, olha só, quando o preço do minério de ferro foi subindo,
as ações também foram subindo. Quando o preço do minério de ferro começou a cair, as ações também começaram a cair. Agora o minério até melhorou, mas as ações continuaram desabando. Então a gente percebe que houve sim uma correlação. Agora aqui é uma opinião minha e não necessariamente a opinião mais correta com relação ao que aconteceu. Mas o mercado percebeu que com o crescimento do minério de ferro e da participação do minério de ferro nas receitas da companhia, ela era uma excelente oportunidade para a compra, porque de certa forma impactaria os resultados e faria com que as ações melhorassem os preços dela. Eu não sei exatamente se a magnitude desse crescimento é compatível, até porque o gráfico aqui ele é um pouco... A escala dele não é das melhores, mas necessariamente não seja tão compatível assim o crescimento. E o mercado, quando observou que o minério entrou numa decrescente de preços e a empresa já começou a demonstrar nos resultados dela que isso já começou a mexer na receita, principalmente lá na receita de minério, na área de mineração, eles acharam por bem começar a sair da empresa porque viram que não seria uma boa opção. Mas olha como a correlação é muito próxima. É muito próxima a correlação do preço do minério de ferro com relação ao preço da empresa. Isso mostra o que aconteceu. O mercado surfou a onda da elevação do preço do minério de ferro. Isso ficou bem claro. Agora, o que te levou a comprar essa ação? Se foi por longo prazo, então você segura a ação e mantenha ela contigo para que você possa pegar uma nova onda de crescimento do minério de ferro. Quando vai ser essa nova onda? Eu não sei. Depende do crescimento do mundo, depende do consumo do minério. E eu particularmente acho que esse crescimento aqui foi até um tanto quanto excessivo, dada a participação do minério nas receitas da empresa. Era muito pequena, mas ela passou a representar uma parte relevante, né? E realmente aqui eu entendo que houve um pouco de exagero, e aí o mercado saiu, surfou, e agora ele retornou. Eu espero que você tenha entendido, então, o que aconteceu com a Usiminas. Agora eu vou olhar aqui o gráfico dela para a gente poder dar uma rabiscada aqui no gráfico. Vamos lá. Esse aqui é o gráfico da Usiminas. É o gráfico semanal. Eu gosto sempre de começar a análise pelo gráfico semanal. Embora as pessoas sejam desesperadas com o papel ele tem uma tendência muito boa. Ele não tá numa situação de desespero, não. Ó. Ele veio subindo, ele encontrou aqui 2020, né? E depois, subiu muito bem e agora tá dando a sua correção aqui com respeito, né? Vamos passar para o diário. Então a gente vê que o papel teve isso aqui eu coloquei um Fibonacci. O papel chegou na região de 21,50 e começou a fazer uma correção até longa. Para aqui, ele passou o ponto de 50% de Fibonacci, passou o de 61,8 e ele estabilizou aqui na região de 8,60 ali, né, 8,50 mais ou menos, que é a parte do topo anterior, né? Se você olhar esse topinho aqui, ele pega esse topo com esse fundo, esse topinho com esse fundo aqui. Então, aqui se tornou uma resistência, mas que já foi, na verdade, era no suporte, né? Passou, se tornou uma resistência e agora ele tá nessa região aqui, ó. Aqui é uma região, né? Não seria exatamente aqui. Então, ela sai daqui, pode ser por aqui. Então, o papel pode chegar a 6,80, que é o preço que tem aqui, pode chegar a 6,80. Se nós olharmos pela análise gráfica, você chegaria a 6,80 e pouco provável 3 e tanto. Agora, depende muito do mercado. Então, se você tem Usiminas na carteira e comprou aqui em cima no topo, sem entender muito o que estava acontecendo, eu só lamento, né? Realmente não tem muito o que fazer. Agora, se você comprou Usiminas para o longo prazo, sabe da empresa, sabe que é uma empresa resiliente, robusta, ela está verticalizada, ela tem várias áreas de atuação, é importante que você mantenha e compre mais o papel. Quanto mais barato é melhor. Para mim faz muito mais sentido eu comprar agora que ela tá barata do que antes quando ela estava caro. Realmente agora é uma região boa para compras, porque o minério tá barato, o minério perdeu o preço e a empresa consequentemente também perdeu espaço. Estamos numa situação aí de pré-recessão, inclusive naquele meu vídeo que eu explico com relação à inversão da curva de juros eu falo sobre isso. E aqui nós poderemos ter um momento de acúmulo para quando a economia melhorar por meio de incentivos, de crescimento, de PIB, de construção, de todos naquele ramo que a empresa trabalha. Eu acredito que ela tem sim um upside muito bom para a gente poder ter um excelente lucro nela. Mas aí é paciência, né? Tem que ter paciência porque isso aqui é longo prazo. Isso aqui não é nada de curto prazo para pensar assim, quando você acha que o ciclo vai mudar? Não sei, só o
grande para saber quando que vai mudar, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com amigos para que eles saibam como é que tá a Uzi Minas, né, do meu ponto de vista, entender se faz sentido o que aconteceu com o papel. Não deixe de curtir, inscreva-se no canal, um abraço e até o próximo.